Olá, o meu nome é Fábio, sou professor de História da América e nessa disciplina de História da América 1, agora vamos trabalhar com o nosso primeiro módulo, que é Mesoamérica e Andes, espaços e territórios dos astecas, maias e outros grupos étnicos. Então, nesse módulo, iremos ter uma apresentação de como foi esse espaço de cultura política da região que depois tornou-se o atual México. Então, algumas definições que elas se tornam bastante interessantes quando nós pensamos na ideia e no conceito de Mesoamérica e também de América e, posteriormente, América Latina. Então, Mesoamérica, depois iremos ver as definições que foram apresentadas aqui por diversos historiadores e especialistas dessa temática, mas após as grandes navegações, aquele período do contato que nós tivemos entre espanhóis e as comunidades originárias que veremos em outros módulos dessa disciplina, tivemos o quê? O batismo do continente como América. Depois irei explicar por que recebeu esse nome de América. E depois também nós tivemos um outro batismo aqui de América Latina. Essa concepção de batismos, elas são muito importantes porque elas vão configurar identidades da região. Atualmente, nós estamos com debate sobre o conceito da descolonialidade e outras configurações para pensar as identidades culturais desse nosso continente latino-americano. E uma dessas definições que nós temos é que, ao invés de trabalharmos com a ideia, melhor dizendo, com a identidade de América ou de América Latina, podemos utilizar o conceito da Biayala, que seria um nome originário aqui das Américas, dos grupos indígenas e ou grupos étnicos. Então, mas nesses nossos módulos, na nossa disciplina, iremos continuar com o conceito de América. Todavia, estou apresentando a vocês esse debate, a ideia, a concepção de Abya Yala, já que é um debate bastante importante e um debate que está sendo bastante utilizado assim, em diversas disciplinas assim, das ciências humanas e outras. A ideia de Mesoamérica, ela também está muito atrelado ao povoamento do continente americano. O que nós chamamos assim de uma teoria bastante difundida assim em estudos clássicos dessa temática e também dos livros didáticos foi a passagem pelo Estreito de Bering, no qual os Homo sapiens eles teriam saído da região do Oriente, atravessado esse estreito que ligaria tanto o Oriente quanto o continente americano e depois desceu ao sul fazendo o povoamento. Hoje nós já temos outras teorias, nós já temos uma concepção plural de como foi o povoamento das Américas, no qual difundida assim, diversas ideias e também outras maneiras de que esse continente ele acabou sendo povoado. Bom, partindo daqui, nós temos que uma localização no qual a Mesoamérica ela está na região do Caribe e aqui ela é o atual México. Bom, a ideia de Mesoamérica ela foi conceitualmente apresentada pelo Paul Kirchhoff. Ele foi um alemão bastante entusiasta das culturas mesoamericanas e em 1943 ele definiu 4 ideias no qual todas as populações da Mesoamérica, de forma bastante de circulação, elas acabam definindo essas identidades. Como circulação? A ideia no qual nós teríamos essa pluralidade de grupos étnicos e que eles, de certa maneira, acabariam dividindo algumas dessas 4 definições. O primeiro é o coá. O coá é um bastão de madeira
que os estudos arqueológicos definiram como importantes para a caça e também para a configuração do fogo. Então, nós poderíamos pegar o coá e colocar ele como como uma forma que diversos grupos eles utilizaram para fazerem as suas comidas, entre outras, na Mesoamérica. Também o cultivo de milho. O milho é um alimento muito importante da Mesoamérica e depois da cultura mexicana, e ele se tornou o quê? Um alimento essencial para a subsistência de diversos grupos que estavam aqui na região mesoamericana. Vale também ressaltar que que o cultivo do milho ele acabou circulando por todo o continente das Américas, chegando na região andina e depois também na região que tornou-se o Brasil. Também o puque. O puque é uma bebida fermentada, que ela vem do cacto, e ela foi localizada assim também como um alimento para esses diversos grupos étnicos, e por fim, aqui já numa consolidação dessas civilizações, no qual nós já teríamos as suas configurações religiosas e culturais, nós tivemos a prática dos sacrifícios humanos. Das populações originárias da Mesoamérica, nós temos algumas que vale a pena destacar aqui. Primeiro, os Olmecas, que elas são consideradas as civilizações das grandes cabeças, localizadas mais ao centro aqui da região mesoamericana. Depois nós temos o Teotihuacanos, também irei falar mais sobre eles, que seria uma civilização perdida da Cidade dos Deuses. Os Mexicas, que foi o grupo étnico que originou os astecas, também com uma importância fundamental para a religiosidade, a cultura desse continente, dessa história que estamos trabalhando nesse módulo. Os zapotecas, que eles ficaram na região sul, e eles foram, o que nós chamamos de sua identidade, que eles produziram diversas casas de pedras e argamassas. Os mixtecas, no qual eles apresentam uma grande diversidade linguística, e aqui cabe ressaltar que a região da Mesoamérica, com todos esses grupos étnicos, eles são importantes em toda essa diversidade de línguas, que também é importante para a configuração cultural e identitária desses grupos. E os maias, que eles foram uma civilização, ou também um importante grupo étnico, que eles existiram ao domínio asteca. Eles estão localizados na região sul da Mesoamérica e também com fronteira na Guatemala. Os estudiosos aqui dos maias, eles acabaram encontrando influências e vestígios tanto culturais quanto políticos e principalmente arquitetônicos a partir das constituição das suas bases piramidais na região da Guatemala, o que denota como que os maias eles circularam assim com uma grande intensidade ao sul da região mesoamericana. E aqui também gostaria de apresentar a vocês que os maias eles têm uma herança cultural até os dias atuais, aqui no atual México, e essa herança cultural está presente na sua política, está presente na produção de músicas, filmes, séries, entre outras. É até curioso pensarmos como, mesmo com toda essa diversidade étnica, com essa diversidade de diversos grupos indígenas, salta aos olhos como que foram os maias que mantiveram esse predomínio aqui na cultura mexicana atual. Aqui também apresento para vocês Teotihuacan, que ela é considerada a cidade dos deuses, e aqui é uma foto que nós temos da pirâmide da Lua. Teotihuacan é um dos principais centros turísticos da cidade do México, porque ela tem o quê?
duas pirâmides. Uma, a pirâmide do Sol, que ela é bastante robusta, ela tem uma altura bastante sinuosa, e nós também temos a pirâmide da Lua. Ela se torna esse centro turístico importante porque todo mundo que vai visitar o México tem que, de certa forma, ir para Teotihuacan. Mas por que que ela é importante aqui para a cultura mesoamericana? Bom, Teotihuacan, ela acabou sendo, entre aspas, descoberta pelos astecas, e quando eles chegaram nessa região, aqui eles não encontraram nenhuma outra civilização que teria ocupado esse lugar. Então, nós temos o que seria o que? Essa ideia de uma civilização avançada, uma civilização perdida, no qual os arqueólogos e estudiosos, quando investigaram Teotihuacan, eles denotaram assim, uma grande tecnologia de agricultura. Então, os teotihuacanos, como foram batizados, esses grupos perdidos, eles acabaram fazendo uma grande revolução na agricultura para alimentos, entre outros. Nós também temos em Teotihuacan a pirâmide, o templo de Quetzalcoatl, que é o deus da serpente emplumada, e essa divindade ela é bastante importante, não apenas para os teotihuacanos, como também para os astecas. O mito de Quetzalcoatl, ele acabou percorrendo toda a região da Mesoamérica, e nós também temos o que? Uma divindade serpente também na região andina, mas com outro nome. Também torna-se curioso que, ao que tudo indica, Lúcio Costa, quando ele foi fundar a cidade de Brasília, ele teria se inspirado também em Teotihuacan, aqui na Calçada de los Muertos, quando ele foi fazer toda aquela passarela ou aquela visão panorâmica do Congresso Nacional. Essas informações, elas apresentam o quê? Como que nós temos esse grande mito de Teotihuacan, no qual temos poucas respostas e muitas dúvidas. Uma delas é quem realmente eles eram, como que era a sua forma de governo. Aqui nós temos poucas informações precisas acerca disso, e a principal é por que os teotihuacanos, eles saíram de Teotihuacan. Aqui pode ser algumas alternativas apresentadas para esclarecer essa questão é que pode ser por causa de questões militares, no qual nós temos também diversos atritos desses grupos étnicos. Outros autores afirmam que pode ser por uma questão de escassez de alimento e de água. Enfim, são assim, alternativas que ainda nós não temos respostas precisas sobre essa cidade incrível, que também apresenta visualmente toda essa magia que nós temos da região da Mesoamérica. Nas origens e na história dos astecas, é importante, um documento importantíssimo que nós temos como fonte é o Códice de Tira de Peregrinação. Os códices eram livretos que eles foram confeccionados em pele de animais, que apresentam o quê? Toda uma narrativa dessa civilização, toda uma narrativa da política e da cultura aqui dos astecas e outros grupos originários. Após a chegada dos espanhóis, pouquíssimos códices eles acabaram sendo preservados, e a Tira de la Peregrinação é um desses bastante importante. Mas por que ele é importante? Ele vai apresentar toda a origem mítica dos astecas. E vamos ver um pouco como que é essa origem. Bom, primeiro, os astecas, eles se colocaram como uma civilização
que ela teria o quê? Todo o direito de dominar ou ter o controle da Mesoamericana. Segundo esse códice, os astecas foram os primeiros a realizar o sacrifício humano, e essa informação ela é importantíssima porque o sacrifício humano ele está atrelado a um diálogo, a uma ligação dos grupos étnicos aqui com as divindades. Então, é colocado aqui que o sacrifício humano ele acabou denotando que toda essa importância para essa civilização. E também nós temos uma narrativa no qual eles estariam que nessa centralidade dos feitos, ou seja, numa centralidade da evolução da Mesoamérica. O que é os astecas, eles foram afirmando a partir desse códice que eles vieram da região norte da Mesoamérica, em que eles tinham que como um grande roteiro de peregrinação até a Terra abençoada. Essa ideia de roteiro, ela é muito difundida assim na história de diversos grupos de diversas civilizações, quando eles se colocam que como aquele grupo escolhido. Então, aqui os astecas, eles foram afirmando ao longo desse códice que eles eram o quê? Escolhidos para serem o quê? O grupo que poderia ter todo o domínio, novamente, todo o controle da Mesoamérica. Nesse seu roteiro de peregrinação, eles deveriam que chegar em uma região no qual, quando eles avistassem uma águia brigando com uma serpente em cima de um cacto, lá seria a sua capital, a capital asteca, que também estaria atrelada a essa terra abençoada. E essa capital, ela realmente existe, que é a atual cidade do México. E aqui é bastante interessante porque nós temos uma lenda ou um mito no qual os astecas eles foram percorrendo do norte até o sul da Mesoamérica e eles chegaram na região central, no qual eles avistaram, sim, uma águia como uma serpente, com uma serpente em luta, segundo essa lenda. A águia estava praticamente devorando a serpente em cima de um cacto no meio de um lago. Então, aqui, os astecas, afirmaram nesse códice que deveria ser o local onde eles iriam o quê? Erguer a sua capital, a sua cidade, que foi Mercotenochtitlan, fundada em 1325. Depois nós tivemos uma grande configuração arquitetônica e urbana aqui de Mercotenochtitlan, e agora que essa imagem ela está na bandeira central do México, que é aquela o quê? De uma águia com uma serpente em cima de um cacto. O que chama atenção nesse caso é que a cidade do México ela está erguida num lago, como eu comentei a vocês, foram que diversas ramificações arquitetônicas que foi o que subindo Mercotenochtitlan até chegar o que na cidade do México, que ela o que sofre com diversos abalos sísmicos. Alguns entusiastas assim com uma ideia muito nacionalista até vão ao encontro dessa ideia do sagrado e do mito asteca, ao afirmarem que foi a melhor decisão de erguer a cidade do México em cima de um lago, porque ela poderia ela poderia evitar assim todo o impacto dos abalos sísmicos. Mas eu apresento para vocês a minha visão no qual essa é uma leitura muito nacionalista, essa é uma leitura que tem que ter todo um cuidado assim de um caráter científico,
no qual nós temos o quê? Estudos que afirmam que em poucas décadas a cidade do México ela poderá o quê? Ser afundada nesse lago. Mas são o quê? Histórias também, mitos que estão muito presentes em toda a identidade asteca, a identidade da Mesoamérica e também a identidade cultural atual do México. Aqui é um monumento de fundação de Tenochtitlan, em que nós temos o quê? O sacerdote, que ele foi a figura principal dos astecas, que teria o quê? Encontrado essa grande imagem mítica. Essa imagem de uma águia devorando ou brigando com uma serpente em cima de um cacto que, segundo nós temos o mito, foi o ponto central aqui de fundação de México Tenochtitlan, e esse monumento está presente na cidade do México. Bom, a dominação asteca ela está muito atrelada, primeiro, com a centralidade de Tenochtitlan, que ela tornou-se uma cidade bastante importante, um ponto assim de criação cultural, um ponto no qual foi fomentada uma grande influência religiosa, e aqui foi a partir das campanhas das guerras floridas que os astecas eles começaram a expandir a sua dominação para outros grupos étnicos. As guerras floridas foram embates físicos e podemos usar o termo militar, no qual nós tivemos o quê? Essa guerra de diversos grupos na região da Mesoamérica. No caso dos astecas, eles usavam uma barra de ele usava um pedaço de pau com lâminas e pedras, e a partir do momento em que um guerreiro ele acabava sobrevivendo de uma campanha das Guerras Floridas, ele era o quê? Ele era promovido assim com outras vestimentas, o que denotava o quê? Todo o seu perfil de grande guerreiro. Aqui nós tivemos muitos guerreiros que eles acabaram recebendo essa promoção, eles acabaram criando essa imagem assim, de serem grandes guerreiros, no qual o estágio máximo seria uma vestimenta de uma pluma, ou seja, um guerreiro pluma, ele era o quê? Considerado o grande guerreiro aqui das Guerras Floridas. Também os astecas, além dessa questão assim da força física, eles acabaram utilizando uma grande dominação cultural e religiosa, no qual eles se colocaram como a civilização que ela estava no controle do quinto movimento. Nesse caso, é uma leitura assim que nós temos sobre a religiosidade asteca, no qual esse universo ele foi criado em 4 movimentos, e o quinto movimento poderia ser o fim da civilização asteca. Então, essa ideia assim que os astecas foram se colocando como uma civilização predestinada, uma civilização que ela deveria estar nesse controle religioso e cultural da Mesoamérica, também denotou o quê? O quinto movimento como essa ideia de legitimidade dessa dominação asteca. O pagamento dos tributos à dominação, ela era realizada a partir de alimentos. E aqui, um exemplo que eu posso apresentar a vocês era que os grupos étnicos que estavam localizados ao sul da Mesoamérica, aqui com uma grande importância aos maias, eles deveriam que pagar os seus tributos com alimentos para os astecas. Esse foi a principal forma de dominação no qual diversos grupos étnicos, de certa forma, estavam trabalhando para abastecer os astecas e sustentar quem vivia na capital
aqui da Mesoamérica, a cidade de México Tenochtitlan. E esse raio de dominação, o arco, assim que podemos colocar que estava toda essa influência dos astecas, ela foi localizada da região central até o sul. Nós não temos informações precisas assim que os astecas eles acabaram realizando essa influência da região central ao norte. Bom, a cultura mesoamericana ela é bastante interessante, no qual a sua cosmologia ela está presente em elementos da natureza, no qual as divindades elas são o Sol e a Lua. Aqui retomo novamente a ideia de Teotihuacan com a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. Nós temos deuses que eles representam a agricultura e outros que representam a chuva e o trovão, aqui com destaque a divindade Tlaloc. É importante pensarmos que essa cosmologia ou esse universo religioso está muito atrelado ao que os grupos originários eles viam e sentiam. Então, quando era apresentada para eles uma grande tempestade, a interpretação realizada era que uma divindade estava enfurecida e castigando eles. Quando eles conseguiam fazer uma grande colheita, isso era o que uma leitura no qual essa divindade da terra, essa divindade dos alimentos, ela foi o quê? Importante quando ela concedia a eles o quê? O direito, assim, para poderem produzir os seus alimentos. Então, nós temos o quê? Uma religiosidade que está atrelada ao que os astecas e outros grupos étnicos viam e sentiam. E, nesse caso, os sacrifícios, que é um tema bastante polêmico quando trabalhamos com esses grupos, foi muito atrelado que a uma forma no qual astecas e outros teriam que ter uma ligação com os deuses e, e melhorar assim essa relação. Melhorar como? Havia uma leitura no qual os deuses poderiam estar enfurecidos, e aqui podemos colocar com tempestades, entre outros. Não vamos esquecer também os terremotos, no qual essa região é bastante propensa, e uma leitura realizada era que os deuses eles estavam querendo saciar a sua fome, era com sacrifícios humanos. Nós também temos nessa leitura religiosa a ideia da linha da dobra do tempo, no qual nós temos um mundo cultural bastante interessante do além de um extramundo e um outro mundo. E aqui é uma leitura no qual, para os grupos da Mesoamérica, a morte era o quê? A passagem de um mundo para outro. Ou seja, era essa dobra no qual nós teríamos o quê? O universo terreno e esse universo religioso e mítico dialogando entre si. E a maneira como essa passagem para o outro mundo ela era realizada foi a partir de festas, a partir de uma leitura até positiva, que hoje nós temos o que na sociedade mexicana com Lo Dia de los Muertos, no qual é apresentada uma leitura folclórica em que as pessoas que elas morreram, elas estavam que num outro universo, esse universo do extramundo, no qual quem estava em terra deveria o quê? Deveria celebrar o quê? Essa passagem tranquila. E a ideia do Dia de los Muertos, ela está bastante presente na cultura popular mexicana e também em filmes, músicas, desenhos, entre outros. Ou seja, podemos considerar que essa ideia de uma passagem, de uma festividade do mundo terreno para o mundo espiritual, a partir dessa linha da dobra do tempo, também se caracteriza como uma ideia
turístico e como uma ideia bastante interessante da civilização mesoamericana, que é essa temporalidade circular. A Pedra do Sol Azteca, que ela está localizada aqui no Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México, ela tem uma história interessante. Primeiro, quando ela foi descoberta, ela acabou sendo interpretada como um artefato maia, mas não, ela é um artefato azteca. Segundo, nos seus primeiros estudos, pensando essa temporalidade circular, essa linha de dobra, entre outros, aventou-se a ideia no qual os maias teriam que realizado uma leitura que o mundo iria acabar no ano de 2012. Aqui são dois equívocos. O primeiro, como eu já apontei para vocês, é com essa identificação que esse artefato era maia, não, asteca, e segundo, com essa leitura que o mundo iria acabar em 2012, não. O que nós temos, na verdade, é o quê? Um artefato bastante interessante, em que ela apresenta o quê? Toda uma cultura religiosa da Mesoamérica, aqui com essa ideia dos 5 movimentos, como eu já apresentei a vocês, no qual a civilização da Mesoamérica estaria aqui a partir do ano de 1325, da fundação de México Tenochtitlan, entrando no 5º movimento, que poderia ser a última era. Então, essa é apenas uma das diversas leituras que a Pedra do Sol Azteca ela apresenta para nós, e temos uma curiosidade bastante interessante. Atualmente, nós temos investigações e estudos que defendem que a Pedra do Sol Azteca não era um relógio, e sim era um altar de sacrifício, no qual nós temos no seu centro a divindade Tlaloc. Mas, como eu já comentei, são o quê? Diversos estudos assim desse universo assim arqueológico, desse universo assim no qual todo mês, assim, todo ano nós podemos ter o quê? Outras informações, tanto dos astecas como dos seus vestígios históricos, e nesse caso específico aqui da Pedra do Sol. Já a cultura maia, ela é representada aqui primeiro por diversos sítios arqueológicos e aqui com bases piramidais espalhadas ao sul do México. Cabe destacar que as bases piramidais seriam pequenas pirâmides. Então, enquanto nós temos em México Tenochtitlan a ideia de que lá foi um grande templo com uma pirâmide enorme em que ela representava todo o domínio asteca, enquanto que Teotihuacan nós temos 2 pirâmides bastante sinuosas assim e enormes em proporções, como a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. Aqui na região maia nós tivemos o quê? Diversas bases piramidais. E, como eu já comentei com vocês, foram descobertas o quê? Vestígios dessas bases piramidais também aqui na região da Guatemala. Nós também temos a importância aqui dos toltecas e de Chichén Itzá, que foi um grande centro de comércio aqui localizado no Golfo do México, próximo à Península de Yucatán, e essas importâncias, a maneira como esses grupos étnicos eles são investigados, está o quê? Atrelado aos estudos desses vestígios históricos aqui, também dessas bases piramidais. A religiosidade de Chichén Itzá, ela também foi bastante importante, influenciou muito a cultura maia, aqui também com diversas divindades, como eu já comentei com vocês, que eram deuses assim, que estavam atrelados à chuva, entre outros, e só para termos uma ideia precisa da diferenciação, os astecas, podemos colocar eles como um grupo que tinha uma grande concentração geográfica localizada em sua capital,
na cidade de Tenochtitlan, enquanto que os maias, eles podem o quê? Ser identificados como um grupo descentralizado e de grande pluralidade geográfica. Aqui, para se pensar, eu gostaria de apresentar para vocês só alguns pontos de reflexões. O primeiro é essa ideia da Mesoamérica, no qual nós temos ainda hoje, tanto no México como em outros países com um grande passado indígena, o quê? Um cuidado com os indígenas do passado, em contraste o quê? Com a realidade indígena do presente. Então, quando nós vamos fazer um estudo arqueológico dos maias, somos apresentados as bases piramidais, ficamos fascinados assim com a sua cultura, assim, entre outros, mas os maias, eles existem até hoje. E esse indígena do hoje, eles não têm o quê? Todo esse cuidado, essa reverência como os indígenas do passado, que estão o quê? Presentes em livros didáticos, em filmes, no Museu Nacional de Antropologia e em outros lugares da memória mexicana. Também é importante o que? Evitar uma análise positiva e folclórica desse tempo passado. Realmente, a Mesoamérica, ela é muito apaixonante. A Mesoamérica apresenta imagens, informações assim que saltam os nossos olhos. Mas temos o que? Que tomar o cuidado para também termos o que? Uma visão crítica e uma visão também cuidadosa das maravilhas desse tempo passado, no qual essas maravilhas são bastante o que? Impulsionada pelo México, que pega o que? Toda essa religiosidade, essa cultura, todo esse universo visual da Mesoamérica com destaque aos astecas e maias e acaba o quê? Fazendo todo um grande roteiro turístico. A arqueologia, ela é bastante difundida aqui no México, com grande fomento governamental e também com diversos trabalhos acadêmicos, e aqui a partir de dois caminhos. O primeiro caminho é como que a sociedade mexicana ela é muito apaixonada pelo seu passado, como que a sociedade mexicana ela trabalha com toda a sua religiosidade, com toda a sua identidade asteca e maia, e outro também é como que é muito fomentado esse turismo indígena no qual o México também se coloca. Temos o que esses dois caminhos que mostram que impulsionam o que todo o incentivo arqueológico. E por fim, uma curiosidade interessante que nós temos é que por muito pouco Cristóvão Colombo ele não chegou na Mesoamérica. Iremos trabalhar com as viagens de Colombo nos módulos a posterior desse nosso curso, mas aqui só uma curiosidade bastante interessante é que Colombo chegou na região de Bahamas, ele avistou Cuba e se por acaso ele tivesse continuado a sua navegação a oeste, ele teria sim encontrado esse grande continente aqui da Mesoamérica. Não existe o C da história, mas podemos o quê? Não deixar de lado essas curiosidades aqui que são bastante interessantes quando trabalhamos com essas temáticas. E aqui nós temos as duas referências principais no qual foi apresentado todo esse módulo 1 aqui sobre a cultura e a civilização da Mesoamérica. Muito obrigado e até o nosso próximo módulo.